Fala, rapaziada da Gasolina, você também, meu amigo, aí torcedor de outros clubes, o NCISO com vocês. Galera, nesse vídeo aqui, estamos no clima, na semana do Repá, né? São dois repás que definirão o campeão paraense de 2025. Temos muitas coisas rodeando os dois clubes, né? E dois clubes vivendo momentos distintos. Um é o líder da Série B do Campeonato Brasileiro, e nessa rodada, pelo menos nessa rodada, não sairá do G4 da competição. E o outro é o vice-lanterna da mesma competição. Porém, quando as duas equipes entrarem em campo, nada disso valerá. Apenas um fator importante, e que a gente vai conversar um pouco aqui, inclusive a estratégia bicolor, né? Porque eu quero comentar bastante sobre isso aqui também. Ano passado eles usaram essa estratégia, estão se acostumando a usar esse tipo de estratégia e a gente vai conversar um pouco sobre isso. Antes disso, meu amigo, peço só para você, deixa o like, compartilhe nossos vídeos, é importante para o crescimento do nosso canal, sua interatividade, sempre comentando e compartilhando nossos vídeos, tá? Deixe seu comentário aqui, você que já é inscrito, você que não é inscrito, se inscreva. E você que já é inscrito também, deixa seu like, que é importante nos nossos vídeos, tá? Esse vídeo, galera, tem um patrocínio de Esportiva Bet. Se você não foi na Esportiva Bet, primeiro comentário fixado, cadastre-se na Esportiva Bet e faça a sua fezinha lá na Bet 100% regulamentada. A Esportiva Bet tem um cash out parcial e tem também um pagamento antecipado. Tem outras também particularidades e facilidades para você, meu amigo, tirar um dinheirinho na Esportiva Bet. Você está esperando o quê? Primeiro comentário fixado está o link da Esportiva Bet. Esse vídeo, galera, é patrocinado pela Ed Ótica. Se você está a fim de comprar o seu óculos, entre em contato com a Ed Ótica. O telefone está na tela aí para você comprar o seu óculos, sua lente, sua armação, tudo lá na Ed Ótica. Renovar também, se você achar necessário. E esse vídeo tem um patrocínio de S-Tembra. Se você não foi na S-Tembra, o telefone da S-Tembra está na tela aí para você. Você ganha R$1.000 de desconto na compra do seu veículo. Veículos seminovos, lá você encontra na S-Tembra, tá? Então, meus amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, rapaziada, como eu comecei o vídeo, né? A gente vai conversar um pouco sobre o que rodeia o Campeonato Paraense, os dois times que vão disputar a decisão do Campeonato Paraense. Mais uma vez, teremos clássico Repá na final. Ano passado nós tivemos e esse ano vamos ter novamente. E eu preciso aqui voltar um ano no tempo, justamente naquela época em que o Remo disputava o título do Parazão e, paralelamente, também uma vaga na final da Copa Verde. A gente lembra, né? Mas eu vou aqui refrescar a sua memória. O Remo ele tinha um time inferior ao do rival, tecnicamente falando. Até porque era um time de Série C contra um time de Série B. E um time organizado, que tinha acabado de conseguir o seu acesso no ano anterior. Manteve o seu treinador, contratou jogadores de nível de Série B e disputou duas competições junto com o clube do Remo. Mesmo o Remo bagunçado internamente, mesmo o Remo com jogadores de qualidade técnica duvidosa, o Remo fez jogos muito bons contra o rival, pelo menos na parte física, na parte de entrega dentro de campo. Como eu disse para vocês, o nosso adversário tinha um elenco melhor e tinha peças melhores que estavam no melhor momento. Mas o que rodeou aquele clássico também, além, claro, da ruindade dentro de campo de alguns jogadores nossos, o principal deles, o Ribamar, que conseguiu perder 3 gols feitos no primeiro jogo da Copa Verde, né, e consequentemente também no segundo jogo da final ele perde uns 2 gols feitos no primeiro tempo e ele é substituído no primeiro tempo ainda, no segundo jogo, né? A gente teve também as polêmicas que rodearam o clássico ali fora de campo. O nosso querido Hélio dos Anjos, né, ou apelidado carinhosamente por mim de Velho dos Anjos, com medo do Remo e com medo de perder o título para um time que tecnicamente era inferior, um elenco tecnicamente era inferior, porque ele sabe do histórico do Remo contra o Paysandu, né? E aí ele utilizou essa estratégia de jogar a culpa para terceiros, de insinuar que havia influência do presidente da Federação Paraense de Futebol para que o Remo fosse campeão. Ora, o presidente da Federação Paraense de Futebol, até onde eu sei, é bicolor, mas ele não se mete nisso.
A gente pode ter todas as críticas possíveis do Ricardo Gluckpol, mas se tem uma coisa que a gente não pode aqui fazer acusações de maneira leviana, é que o cara se envolve em disputas de final de campeonato paraense. Ele não interfere, tá? Ano passado não houve interferência. Porém, o Velho dos Anjos trouxe uma pressão para a arbitragem. E a gente lembra o que aconteceu no primeiro jogo da final, né? No primeiro jogo da final, o Braulio veio e fez o que fez contra a gente. O horroroso Braulio, que ele já é ruim, né? Imagina esse cara vindo mal intencionado apitar jogo aqui. Veio, distribuiu um caminhão de cartões para os nossos jogadores, tanto é que a gente tem um jogador expulso ainda no primeiro tempo, que acabou com o nosso time, acabou com o nosso jogo. A gente perde o primeiro jogo de 2-0, aliás, a única vitória do nosso rival naquele ano, coincidência, né? E aí, no segundo jogo, a gente tenta correr atrás do placar, com um time totalmente desgastado, com jogadores tecnicamente horríveis, que a gente sabe, a gente lembra aqui, a gente não consegue devolver o placar para o rival. Esse ano, as condições se inverteram. Tecnicamente, o time superior é o Remo. Eu acho que ninguém discorda disso, né? Quem entende um mínimo de futebol e que não fala merda, não sai falando merda, e assiste futebol nos últimos 2, 3 meses, vai concordar que o Remo hoje joga muito melhor que o Paysandu. Que o Remo hoje tem um time organizado, tem uma estratégia de jogo e tem um padrão de jogo. Diferente do nosso rival, que nos últimos jogos vem mostrando uma fragilidade incrível. Porém, eu vi um colega meu, o Marcelo Guedes, eu não tenho problema nenhum de citar o nome dele, porque ano passado ele também participou dessa estratégia do querido Velho dos Anjos, falando que a arbitragem é sempre contra o Paysandu. Marcelo Guedes, esse coitadismo não vale pra vocês, pô. Para com esse coitadismo, cara. Isso aí não funciona, pô. Ano passado funcionou porque a gente foi ingênuo, a gente caiu nesse papo. Não, tá tendo interferência. A gente até tentou abraçar a ideia de vocês. Mas dentro de campo, você sabe que o Paysandu não tem a mínima condição contra o Remo. Dentro de campo, futebol jogado, bola por bola, não tem. Só há uma possibilidade do Paysandu, duas, aliás, fazer frente ao Remo nessa final. Que são a raça, a vontade, que num clássico é necessário ter, e interferência de arbitragem, que é o que vocês querem. É o que vocês querem. Só que não vai ter. Não haverá. Se vocês querem ser campeões, como vocês prometeram, inclusive você mesmo falou que o Remo não chegaria na final, vocês vão ter que ganhar na bola. Vocês terão que ganhar na bola. Terão que jogar o que não jogaram nessa temporada. Contra a gente. E sem contar que pesa contra vocês um retrospecto terrível contra o clube do Remo, né? Um retrospecto horroroso contra o clube do Remo. Ah, nós estamos 9 jogos sem ganhar, sem perder para vocês. Nossa, incrível. 9 jogos com 5 empates. Sendo que 4 foram os últimos. O Remo tá 3 jogos sem perder para vocês, pô. Se for por isso. Tá 3 jogos sem perder para vocês. A última derrota foi no Parazão no ano passado. Foram 2 jogos na Copa Verde e um jogo na final. 3 jogos sem perder para vocês. Todos empates. Eu não comemoro empate contra vocês, cara. Eu não comemoro empate contra vocês. Pra mim, o empate é derrota contra vocês. E o empate tá chegando. O empate tá vencendo a gente, tá, gente? Nós estamos aí a 3 empates de empatar o número de vitórias nossas nos clássicos. Então, a gente tem que abrir os olhos contra isso. Mas, referente à interferência interna, a diretoria do Remo tem que abrir os olhos referente a isso. Porque dentro de campo, o Paysandu sabe que ele vai ter muita dificuldade com o Remo. Vai ter muita dificuldade dentro de campo. Só que fora dele vai tentar agir. E como vai agir? Colocando uma pressão na arbitragem. Colocando uma pressão na arbitragem. Então, mais uma vez, não só para Marcelo Guedes, para diversos bicolores que são tão cara de pau que vêm e falam nas redes sociais: estão roubando o Paysandu. Pô, pelo amor de Deus. Para, cara. Para com isso, pô. Ninguém é mais ajudado no futebol paraense do que vocês, cara. Historicamente. É só pegar aí o histórico aí. Só tem um jogo que, assim, eu falo que vocês foram prejudicados muito, mas muito. Que foi aquele jogo contra o Náutico. Ali vocês foram assaltados naquele jogo. Não tenha dúvidas disso. Mas eu não lembro de nenhum outro lance. Eu não lembro. O Volta Redonda foi muito mais time. Se a desculpa é o Volta Redonda no último sábado, foi muito mais time que vocês. E o Volta Redonda é um dos piores times da competição. Então, não vem com esse papo, não. Querer botar pressão pra cima de arbitragem, pra querer tirar alguma vantagem, porque isso não vai funcionar. Ano passado funcionou, esse ano não. E domingo, e quarta-feira agora, é guerra.
É guerra. É guerra. Não tem outra explicação. Os jogadores do Clube do Remo sabem que vão ter que ganhar esse título. Eles têm a obrigação de serem campeões. Sobre o nosso treinador, né? E o time do Remo na Série B, o campeonato está acontecendo, né? Hoje nós teremos 3 duelos que vão encerrar. Hoje não, né? Durante essa semana, porque parece que amanhã também tem jogo. Mas durante a semana teremos 3 duelos que vão encerrar essa 6ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Atlético e Vila Nova. Cuiabá e a equipe do Cuiabá e o CRB, se eu não estou enganado. E Avaí e Goiás. São esses mesmos. Na ordem. Goiás e Avaí, CRB e Cuiabá e Atlético e Vila Nova. São os 3 duelos que teremos para decidir. O Clube do Remo não sairá do G4 da competição. Na pior das hipóteses, o Remo termina na 4ª posição da Série B do Campeonato Brasileiro, tá? Por enquanto, o Remo continua na liderança, não foi ultrapassado, mas será ultrapassado nessa rodada, porque nós temos o confronto direto entre Avaí e Goiás, tá? Inclusive, se o Goiás vencer, o Goiás vai a 13 pontos, ultrapassa o Remo. Se o Avaí empatar, o Avaí ultrapassa o Remo no número de vitórias, né? O Avaí tem uma vitória mais que o Remo. E se o Avaí... Não, no saldo de gols, o Avaí ultrapassa o Remo. Perdão, tá, gente? Saldo de gols, porque aí vai ficar tudo igual. Se o Avaí perder, né? Aí o Goiás ultrapassa o Remo. Então, é uma questão que o Remo será ultrapassado por uma dessas 2 equipes. Poderá ser ultrapassado pelo Vila e poderá ser ultrapassado ou pelo CRB ou pela equipe do Cuiabá, tá? Ambas as equipes jogam. Mas o Cuiabá não pode ultrapassar o Remo? Não. O Cuiabá, se empatar, ele permanece com o mesmo número de pontos que o Clube do Remo, porém, o saldo de gols do Cuiabá é inferior ao do Clube do Remo. O CRB vai, se não me engano, a 11 pontos, né? O Remo tem 12. Então, essa é a condição do Campeonato Brasileiro da Série B. O Clube do Remo está muito bem. Mas vamos ficar de olho, porque agora temos 2 finais de Campeonato Paraense e não podemos deixar com que esses caras comecem a inventar papo. Querem ganhar da gente? Você não prometeu pra caramba, Marcelo Guedes? Você não prometeu, não disse que o Paysandu é pai do Remo, né? Você tem a pachorra de falar isso? Você e qualquer bicolor, né? Qualquer bicolor que fala isso aí é louco. Isso é loucura. Falar um escárnio desse. Mas você não falou isso? Vamos ganhar na bola, vamos pro campo. No tatame, irmão. É no campo, vai se resolver no campo. Tenta resolver as coisas por fora, colocando pressão que nem você fez ano passado. Não só você, velho dos anjos, a imprensa também, boa parte dela, mucurética. A gente tá de olho, eu tô de olho. Eu tô muito de olho nos bastidores, pode ter certeza disso. Tô morando longe, vou voltar a morar no meu estado, se Deus quiser. Mas eu tô de olho. Tô de olho em tudo que tá acontecendo. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau.